A cidade de Atenas estava cheia de ídolos. Todos os moradores da cidade estavam envolvidos na adoração a ídolos. Conhecendo a história de seu próprio povo e sua propensão à idolatria, o apóstolo Paulo indignou-se também com todos os ídolos que encontrou naquela cidade. Paulo teve compaixão pelos atenienses, que com certeza morreriam no pecado se não aprendessem sobre o único Deus verdadeiro. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é um hebreu em Atenas. O que levou o apóstolo Paulo à cidade de Atenas e como reagiu ao que encontrou ali. Que tipo de ídolos as pessoas adoram na sociedade e como você pode abrir os olhos delas para a inutilidade dessa prática? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se ajuntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Atos capítulo 17, versos 13 a 16. Tessalônica, Bereia e Atenas. 3 cidades gregas, 3 diferentes abordagens usadas por um hebreu para pregar o evangelho. Em Tessalônica, Paulo falou durante 3 semanas na sinagoga para judeus e gregos tementes a Deus. Ele contou sua história de conversão com foco na lei de Deus e explicou o verdadeiro significado dos ritos e cerimônias vinculados ao Novo Testamento. Ele conectou tudo isso com o ministério e o sacrifício do Messias. Alguns judeus acreditaram, mas o número dos gentios que acreditaram foi ainda maior, incluindo algumas mulheres influentes da cidade. Alguns judeus que se recusaram a acreditar na pregação se irritaram com Paulo. Eles criaram tantos problemas na cidade que Paulo e Silas tiveram que sair à noite para Bereia. Em Bereia, quase 60 quilômetros a oeste do lugar onde eles estavam, Deus lhes deu uma nova oportunidade. Ali Paulo passou pela mesma situação, exceto que os bereanos estudavam diariamente a palavra de Deus. Atos capítulo 17, verso 11. Quando estudamos diariamente a palavra de Deus, podemos perceber o Espírito Santo se movendo claramente para mudar os nossos corações e transformar as nossas vidas. Em contraste com Tessalônica, muitos dos bereanos acreditaram e homens proeminentes também abraçaram o Evangelho. Atos 17, verso 12. Mas o verdadeiro teste seria Atenas. Os anos dourados de Atenas, a época de Platão e Sócrates tinha acabado, mas os atenienses consideravam-se intelectualmente superiores ao resto do país. Os epicureus acreditavam no naturalismo e não tinha um Deus pessoal. Os estoicos eram panteístas. Para eles, tudo era Deus. Além disso, Atenas tinha mais santuários de variados deuses do que qualquer outra cidade. Até mesmo existia ali um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo citou um de seus poemas antigos para apresentá-los ao Deus que eles não conheciam. 600 anos antes, uma terrível peste surgiu na cidade.
ovelhas eram trazidas e a ovelha que deitasse perto do altar de um deus era sacrificado para este deus. Se uma ovelha não deitasse perto do altar de nenhum deus, eles construiriam um altar ao deus desconhecido. E a ovelha era sacrificada para este deus. Assim, Paulo apresentou-lhes então o Deus que eles não conheciam, aquele que dá a vida e a respiração a todos, aquele que ressuscita os mortos e julga também todas as nações. Poucos ouvintes acreditaram, mas alguns aceitaram esse Deus desconhecido que se tornara conhecido agora, mesmo entre os mais influentes. Meu amigo e minha amiga, a abordagem de Paulo variava de acordo com o seu público. A história era a mesma, mas o ponto de partida era diferente. Poderíamos aprender com Paulo a procurar entender os outros enquanto oramos para encontrar a entrada para seus corações. Hoje, eu e você vivemos a todo instante buscando alcançar pessoas que ainda não têm nada em comum com a nossa religião ou prática religiosa. Por isso, à semelhança do apóstolo Paulo, precisamos fazer algumas adaptações na forma como iremos abordar as pessoas com as boas novas da salvação. Eu espero em Deus que você tenha uma semana de muitas realizações. Vamos orar! Bondoso Deus, hoje, à semelhança de Paulo, nós queremos ter convicção, mas acima de tudo, a unção de Teu Santo Espírito para pregar as boas novas da salvação para aqueles que não têm nada em comum com a nossa religião. Não permita que o preconceito nos impeça de compartilhar a salvação com aqueles que precisam ser alcançados com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, Senhor. Nos dê uma semana repleta de realizações, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!